Olá, bom dia. Estamos às 2h20 da manhã, fazendo mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. A série em tamanho grande, Projeto Caribou, em tamanho menor, Escola dos Magos Caldeus. A gente tem que fazer essa diferença. Então, cada vídeo é uma pequena parte daquilo que a gente conhece, e então é para divulgação ou para apenas instigar, enquanto que o Projeto Caribou é uma apresentação de 1h30 de cada pedaço do vídeo, ou seja, um vídeo levaria talvez 6 horas para ser explicado, como aconteceu ontem aqui. Para explicar um vídeo, eu tive que dividi-lo em 6 vezes, em cada vez, cada pedaço em 1h30. Então, vocês têm uma ideia do que será uma aula no Colégio dos Magos Caldeus. Cada vídeo que vocês veem, então, que dura 40 minutos e até 1 hora, terá que ser multiplicado, dividido em 6 vezes de 1h30. Então, hoje nós vamos ver quem é Deus. Baseado naquela premissa de Jesus, Evangelho de São João, capítulo 4, ele diz a samaritana: nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis. Então voltamos à magia branca. Vamos dar um pulo para lá. E preparem-se. Preparem-se, porque agora nós vamos para a lógica do absurdo. Então, assim como a lógica do absurdo, assim como as geometrias euclidianas eram verdadeiras quando o homem só tinha acesso à Terra, ao planeta Terra, quando Newton teve acesso ao cosmos, então a física newtoniana não tem nada a ver com as geometrias euclidianas. As geometrias euclidianas não funcionam no espaço, assim como a física newtoniana é completamente diferente da física, da teoria da relatividade ou física quântica. Do mesmo modo, imagine vocês, então uma coisa não serve para outra, mas está contida na outra. Isso eu chamo a lógica do absurdo. Quer dizer, se você pegar as teorias de Einstein, que vão dar na física quântica, a partir de onde? A partir da teoria da relatividade, que é o primeiro passo dele para a quântica, então ainda haverá uns 5 passos além da física quântica. Então, como dizem os entendidos em física quântica, aquele que leu a física quântica e achou uma coisa normal, não entendeu física quântica. Então, é isso aí. Para podermos entender Deus e poder entender o que Jesus Cristo disse à samaritana, nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: vocês têm este cérebro. Todos nós temos esse cérebro. Isso é a totalidade. Aqui aparece um pedacinho de algo que aqui agora está mostrado. Então, no fundo, nós temos o cérebro cortical, que seria geometrias euclidianas. Nós temos aqui o cérebro límbico, que é a caverna do Batman. É um vazio, é um buraco, sistema límbico, que seria a física newtoniana. E aqui no sistema reticular, esse bulbo aqui, ó, esse pedaço aqui e essa linha vermelha, nós estamos na física quântica. Então, nós nos habituamos a raciocinar com lógica. E a lógica está aqui, no córtex cerebral. Visto aqui, praticamente tudo. Então, tudo era as geometrias euclidianas, né? Tudo que eu falava tinha que seguir a noção de causa, efeito e consequência, a lógica aristotélica, mas aqui, nesse pequeno tubo aqui, nós vamos entrar hoje. Ou seja, vamos sair da lógica aristotélica, que é razoável, para o absurdo. Preparem-se para isso. É a única maneira de conhecer Deus. Eu vou fazer o maior esforço, talvez esse vídeo seja a coisa mais complicada para vocês. Mas eu decidi que eu vou fazer e vou fazer. Então, nós estamos repetindo, né, habituados a ver o mundo dentro desse universo, do córtex cerebral, dos nossos 100 bilhões de neurônios que fazem 100 trilhões de cadeias neuronais. Então, isto não é a verdade.
Hoje nós vamos abrir o denso véu da verdade para que vocês possam conhecer o que é a verdade. Então aqui abro um pequeno espaço para pedir que aqueles que podem visualizam nossos canais façam doações pelo Pix 223-992-67753, né? 8.000 visualizações, praticamente 3 ou 4 doações. Então, se sensibilizem e façam doações. Já pedi várias vezes, mas, na verdade, o que nós estamos captando são os alunos que entram no Colégio Mago Caldeus e os nossos alunos antigos que já são magos. Então, e agradecemos, portanto, aqueles que entraram no Colégio Mago Caldeus, que estão fazendo, claro, dando a sua doação, não é pagamento, sabedoria não se compra nem se vende, se compartilha. Mas, agora, vamos a esse vídeo, que quando se perguntava a São Boaventura por que é que ele acreditava em Deus e compreendia Deus, se o que ele dizia era absurdo, é o que eu vou dizer agora. Ele dizia, credo quia absurdum. Eu creio porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, eu não creria, eu saberia. Então nós vamos entrar agora na lógica do absurdo, na teoria do caos. Preparem-se. Vai ser, não sei como vocês compreenderão isso, mas eu vou dizer da maneira que eu sei. Vai passar daqui para aí. Então, o mundo é visto por nós através do sistema cortical. O sistema cortical equivale às geometrias euclidianas, mas as geometrias euclidianas só funcionam na Terra, aqui, dentro do planeta, no chão. Se nós formos para o espaço, elas não valem. Nós teremos que entrar no subconsciente, que seria a física a newtoniana. E se nós formos, né, mais além ainda, ou seja, se entrarmos no âmago da relatividade, seja geral, seja especial, nós vamos chegar à física quântica, que só pode ser compreendido pelo inconsciente. Então, o inconsciente não tem a menor noção de lógica. A nossa noção de lógica para o inconsciente não tem menor valor. O efeito é anterior à causa. A luz pode ser onda ou pode ser partícula. Então, é aí que nós vamos chegar. Tá bom? Preparem-se. Vamos começar a nossa aventura? Vamos. Começaremos de onde? Começaremos daqui. Nós dissemos a vocês que a visão de Deus, do ponto de vista da consciência, é esta. Então, a consciência, a lógica consciente, vê Deus assim. O grande nada, as trevas divinas. Mas ele terá que ser visto como claridade. Ele vai ter que se desvelar. E quando ele se desvelar, nós vamos vê-lo como uma imensa claridade. Ele vai se tornar claro. Ali nós temos ele como trevas. Uma maneira melhor de mostrar isso está aqui, no livro Cabala. Então, o indiferenciado. Ali seria as trevas divinas. Aqui nós temos o indiferenciado. Então, aqui está Deus como o indiferenciado. É a mesma coisa. Lá nós temos uma grande escuridão. Aqui, nessas árvores em sequência, nós temos uma claridade. É a mesma coisa. Tá? Aquilo ali equivale a isso aqui. Então, mas lá eu vou fazer um processo de diferenciação e aqui outro processo de diferenciação. Vamos começar por esse aqui, que é o mais conhecido, a árvore da vida? Vamos. Então, como é que isso aqui vai se diferenciar? Como é que isso aqui seria o nada, o grande nada? Quer dizer, uma árvore gigantesca, contendo várias árvores, e nós sabemos que, no final das contas, quando ela é apresentada, ela se mostra assim. E ali nós temos 4 árvores desta. E esta já seria, não vamos entrar no detalhe dessa, já sendo analisada, já se mostraria diferente. Mas o que nós mostramos é o indiferenciado aqui está diferenciado. Então, o que é que nós acontecemos aqui? Nós temos aqui, de cima para baixo, então, o indiferenciado em um estágio apenas como uma árvore. Mas lá nós não vimos isso, lembram? Nós vimos ela toda.
E aí ela toda fazendo a diferenciação, nós teremos uma parte indiferenciada, que é o Ain Sof Aor. Depois nós temos a primeira parte diferenciada, que é o Reshit, ou seja, o mundo de Azilut, o mundo de Beriah. Depois nós temos outra parte diferenciada, que é o plano de Yetzirah, e finalmente o plano de Asiá. Então, quando nós entramos na diferenciação, nós saímos desta noção do indiferenciado e passamos para o diferenciado. Então, veja, esta árvore sem diferenciação é a noção que nós temos de Deus conscientemente. Olhando para ele é o Ain, é o nada. Aqui, o que é que tem aqui dentro? Nada. Mas o nosso inconsciente vai vê-lo completamente nítido, totalmente nítido. E aí vai haver a diferenciação. Olha aqui. Isto é o mesmo daquilo ali. A diferença é que ali nós temos ele indiferenciado. E aqui nós temos ele diferenciado. Essa é a visão do inconsciente. Lá é a visão do inconsciente. O inconsciente vê das duas maneiras. Então, aqui seria a física clássica, e aqui seria a física, a clássica, e aqui seria a física quântica. O indiferenciado seria a física quântica. Eu já não vou mostrar de novo, senão eu vou ficar para lá e para cá. Mas, se tirarmos essa diferenciação, então, isto aqui, tão claro, tão nítido que é a árvore da vida, né? Então vai ficar um vazio, né? E se preenchermos esse vazio, ele vai se mostrar em 4 planos. Azilut, Beriah, Obriah, Yetzirah e Asiá. Mas isto, minha gente, é uma pura ilusão. É a maneira que nossa consciência tem de compreender o indiferenciado. Então nós teremos que partir do princípio que esta diferenciação é, na verdade, na realidade, para a nossa consciência, isso aqui, o indiferenciado. Então, é a mesma coisa que a física clássica, que é lá o diferenciado, aqui seria a física quântica, o indiferenciado, a mesma coisa. Isso seria Deus do ponto de vista lógico, nada, e se tentarmos conhecê-lo, teremos que ir até o sistema reticular, que é o inconsciente, e aí nós teremos a diferenciação. Entenderam? Então, o Ain Sof Aor está aqui. Aqui é apenas Reshit. Aqui é Yahvé. E aqui é o homem. Então, nós temos aqui o Adam Kadmon, que depois se torna Belial protoplasta. Aqui nós temos Yahvé. Aqui nós temos Reshit. E aqui nós temos o Ain Sof Aor. Então, vamos ter agora uma coisa que é absurdo, mas é a única maneira de compreender Deus é ir para a lógica do absurdo. Então, nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis. Se usarmos o outro esquema, que é esse aqui, então nós vamos ver, aclarando isto aqui, já mostramos a vocês, nós vamos encontrar, aclarando, ou seja, tornando aquilo visível, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver isto aqui. Pronto, agora clareou. Aquela densa selva escura se tornou aqui o Ain Sof Aor, que está escrito errado. E Reshit aparece aqui. Mas Reshit vai aparecer aqui, no plano de Azilut, mas vai aparecer também no plano de Beriah. Ou seja, no plano do indiferenciado,
está Reshit. No plano do diferenciado está Reshit. Então, Reshit pertence a dois planos. Ele foi criado aqui. Tirado de onde? Do Ain. Mas ele tem um plano especialmente para ele, que é Beriá. Então, voltando ao esquema da diferenciação, nós teremos que ter um estado alterado da consciência, nós teremos que entrar na Merkabah, ou seja, na carruagem de fogo, que é o inconsciente, o sistema reticular, para que as coisas possam ser diferenciadas, sejam nítidas, lógicas, claras, mas não é assim. Na verdade, em Deus, tudo é o já, é um instante, princípio e fim. No momento em que ele começa a criar uma coisa, já criou. E para nós isso não é possível. Então nós temos que entrar no estado alterado de consciência. Então embarquem comigo nessa loucura. Tomem a ayahuasca, tomem a maconha, tomem a cocaína, porque nós vamos agora entrar no estado alterado da mente. Nós vamos sair da lógica aristotélica, nós vamos sair das geometrias euclidianas, vamos sair da física newtoniana e vamos para a física quântica. E não vamos ficar aí, vamos além ainda, porque a ciência ainda irá além da física quântica. A física quântica é apenas o primeiro estágio, a primeira camada do inconsciente. Então, é uma loucura, é uma loucura. É um caos, mas é aqui que está o que nós conhecemos. É a única maneira de conhecer Deus. Vou passar para vocês como eu conheço. Recebi essa ordem e vou passar. Então, esta parte do cérebro, o córtex cerebral, só vê o diferenciado. Esta parte aqui já vê o diferenciado de uma maneira menos, vamos dizer assim, menos caótica. Ou seja, o efeito é anterior à causa. E geralmente é causa, efeito e consequência. A lógica aristotélica diz que cada causa é causa de um efeito e esse efeito traz uma consequência. Pois bem, isso é verdade aqui. Aqui já não é. A experiência da luz mostra que aqui, né, nós vemos a luz ou como partícula, ora como onda. Aqui, tanto faz. Ela não tem essa divisão. Ela é a luz e pronto. Acabou. Aqui, nós vamos ter ainda noções que a física quântica ainda nem chegou. Mas que vai chegar. Então, o que nós vamos ter que admitir é, para conhecer o incognoscível, o imanifesto, teremos que entrar na lógica do absurdo. Como disse, né? São Tomás de Aquino, não, o professor dele. Então, credo quia absurdum. Eu creio, porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, eu não creria, eu saberia. Vamos então agora, dogados, vamos pegar a carruagem de fogo e vamos penetrar em Deus. Na verdade. Vamos sair da realidade, do deserto do real e vamos entrar na verdade. Então, o que é que acontece? Aquelas densas trevas vão se mostrar claras. E aí, a primeira coisa que nós temos é isso aqui. É outra maneira, ó, tá vendo? Ó? Mas só que é menor. Aqui nós não temos toda a árvore completa. Nós temos apenas Beriá e Yetzirah. Só. Aqui nós temos Beriá, se eu aproximar bem. Então vocês têm aqui, ó, Beriá, aqui em cima, e aqui Yetzirah. E aqui tem um pedaço que sobra, que seria Siá. Mas ele não quer considerar. Ou seja, ou embarcamos na loucura, como diz São Paulo, pregamos Jesus crucificado. Loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Pronto, está aí. Então, um Deus que se deixa crucificar, sendo onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso, criador de tudo que existe, soberano absoluto e que se coloca na mão dos homens para o homem fazer o que quiser, é um absurdo.
Pois é exatamente nesse terreno que nós vamos entrar, no terreno do absurdo. Aqui nós temos apenas dois mundos, então nós temos aqui, está escrito Beriá, se aproximar bem, Beriá, e aqui embaixo está escrito Yetzirá, ou seja, apenas dois mundos. E ele desprezou o mundo de Asiá. Para quê? Para mostrar a vocês que nós teremos que analisar, temos que ver por partes. Naquele esquema maior, nós vamos ver todas as partes. Aqui tem tudo, é bem maior. Aqui nós temos as três partes. O indiferenciado, que é Azilut, nós temos a primeira diferenciação, que é Beriá, nós temos a terceira diferenciação, que é Yetzirá, nós temos a quarta diferenciação, que é Asiá. Na primeira diferenciação, nós temos o Ain, Sof, Aor e Reshit. Na segunda diferenciação, é melhor passar agora para a diferenciação. Na segunda diferenciação, nós temos o Ain, Sof, Aor e Reshit. É o que nós mostramos aqui. Então, vejam. Aqui está diferenciado. Então, aqui no plano de Azilut, nós temos o Ain, Sof, Aor e Reshit. Inteligência, vontade, memória e sensibilidade. As quatro. Aqui, nós temos um mundo criado somente para Reshit, descrito em Gênesis 1. Gênesis 1 começa aqui. Despreza isso aqui. Então, quando você começa a ler a Bíblia, no princípio, Deus criou o céu e a terra, já diz que é no princípio, ou seja, aqui, no plano de Beriá. Não se refere ao plano de Azilut. Então, a Bíblia começa daqui e deixa que isso aqui ninguém saiba. Nós agora vamos entrar em tudo. Tá? Então, Reshit está aqui e está aqui. E está aqui. Aqui ele tomou o nome de Jesus, um corpo carnal. Aqui ele tem uma figura como eu, 1,80 m, por acaso o meu mesmo tamanho, e tem um nome, Jesus, Yeshu. Mas esse Yeshu contém Yahvé, contém Reshit no seu estado de criador e contém Reshit no seu estado de criado. Ou seja, quando ele é assim que ele é criado, ele é igual ao Criador. Por quê? Porque ele é essência, substância e existência, que é exatamente aquele quadro que nós mostramos aqui. Ou seja, ele está dentro da unidade. Então nós temos aqui quatro, que justamente vai ser terra, água, fogo e ar, homem, águia, leão e touro. O que é mais? Paus, espadas, copas e paus. Então aqui nós temos o quatérnio. Então ele está aqui, mas o Pai Todo-Poderoso, Criador, que é essência, substância e existência, o Ain, Sof, Aor, cria, Reshit, ou seja, a inteligência, a vontade, a memória, criam a sensibilidade. Esses são incriados. Aqui estão as densas trevas divinas, aquela escuridão que agora se aclara. Então veja, aclarando-se as densas trevas divinas, nós vamos ter a memória, a inteligência e a vontade. E a sensibilidade. Não existem, então a sensibilidade não existia primordialmente, ela é criada. Então Deus em si não tinha sensibilidade. Ele tinha somente inteligência, vontade e memória. Ele decide criar em si a sensibilidade, que vai se dividir em sensação e sentimento. A sensação é quando alguém me enfia um alfinete, eu tenho a sensação, é corpórea, é física. O sentimento é quando eu tenho amor por uma pessoa, pelo meu filho, pela minha esposa. Então, aqui Reshit, quando ele vai encarnar, ele vai ter sensação e sentimento. O Ain, Sof, Aor não tem sensação nem sentimento. Não sabemos o que ele tem. Não temos a menor ideia. O máximo que nós podemos chegar é que ele tem uma inteligência, uma vontade, uma memória.
ele não teria sensibilidade, mas ele cria a sensibilidade. Mas, professor, então houve uma mudança em Deus? Não, não houve. Não houve porque nele, princípio, enfim, alfa e ômega. Ele é assim desde o princípio. Ou seja, nós estamos aqui dividindo em fases aquilo que em Deus é um átomo, é um instante. No mesmo momento em que ele existe, ele pensa no que ele quer fazer e automaticamente já está feito. É uma loucura total. Nós precisamos fazer uma diferença. Ou seja, quando eu comecei a fazer esse vídeo, né, nós tínhamos o Marlanf, que estava aqui falando com vocês, com esse livro todos fechados. Agora o livro está aberto, quer dizer, nós temos pedaços, né, fragmentos da verdade, que nós chamamos de realidade. E nós só entendemos a realidade. Agora eu vou enfiar a mente de vocês adentro a verdade. Então, aqui está Reshit como fazendo parte do Ein Sof Yaor, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, nascido de Deus verdadeiro, gerado, não feito, da mesma substância do Pai. Aí, professor Marlanf, se o senhor diz que é da mesma substância do Pai, não é da mesma essência. Mas se você for até a carta aos Hebreus, vai dizer, Jesus, de natureza divina, não se arrogou ciumentamente ser Deus, mas fez-se obediente até a morte, humilhando-se, tornando-se homem e morrendo morte humilhante, ignominiosa morte de cruz. Por isto, Deus o exaltou enormemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nome é nome. Numina, nomina. Então, isso tudo acontece, minha gente, no momento. Então, ele cria Jesus como sendo o homem com sensibilidade e, ao mesmo tempo, ele o eleva a Deus, para ele, na visão dele. Então, nós vamos estar agora na visão dele e vamos simultaneamente dizer a dele e a nossa, a dele e a nossa. Então, a dele é aquelas trevas, é o indiferenciado. A nossa é essa, diferenciada. E no diferenciado, o Reshit tem essência, substância e existência, que é exatamente o que nós temos aqui no Ein Sof Yaor. Agora, ele tem um mundo à parte. Neste mundo à parte, ele está aqui apenas como... Quer dizer, entrem nessa, tomem ayahuasca e vocês vão ver Jesus separado, no mundo separado. E nesse mundo separado, ele é isto, o grande arquiteto do universo. Então, aqui ele está em Beriá. Aqui ele está fazendo o mundo dele. A Bíblia já começa assim. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui ele está criando. Mas está planejando, porque quem executa é Javé. Então, ele é o arquiteto. O grande arquiteto do universo da maçonaria é Yeshu, não é Yahvé. Yahvé é o mestre de obras, é o executor. Simplesmente ele executa. Quem planeja, Yeshu, no seu estado de Reshit. E quem executa, Yahvé. E executa o quê? O plano dele, de Beriá, e o nosso plano de Asiá. Tá? Então, aqui o que é que Jesus está fazendo? O plano de Yetzirah e o plano de Asiá. Ele está no plano de Beriá. Então, ele, Yeshu, está aqui como criatura apenas procedente do Pai. No mundo dele, Beriá, ele está simultaneamente em Azilut e em Beriá. Professor, como é que é possível? Não me perguntem. Aqui não há lugar para perguntas. É o absurdo. Ele está em Beriá como Deus. E ele está aqui em Azilut como Deus. Essência, substância, existência. Aqui ele está apenas como substância. E como substância, ele está usando a sua substância para criar outra substância. Yahvé. Yahvé não tem essência. Ele só tem substância. Por quê? Porque aqui nós estamos no plano de Beriá. Esse quadro aqui, estamos no plano de Beriá. Azilut não aparece nesse quadro. Beriá é substância ou natureza. Essa substância vai servir para ser a Javé. Javé é substância da substância de Ereshit.
e nós, humanos, vamos ser substância da substância de Javé. Então não temos nada de Reshit. Em princípio não temos. Então essa massa amorfa, amarela, é substância de Javé. Javé nos cria. De quê? Da sua substância. E a substância dele vem de onde? Da substância de Reshit. E aí, Reshit no mundo de Beriá. Mas Reshit está ao mesmo tempo no plano de Beriá, mas está também no plano de Azilut. Como isso é possível? Santo Agostinho diz, eu vou repetir, aquele que era, deixou de ser, passou a ser o que não era, sem deixar de ser o que era. Ou seja, aquele que era essência, substância e existência, passou a ser o que não era, ou seja, apenas substância, e depois veio aqui para ser apenas existência, sem deixar de ser o que era. Ou seja, sendo essência, substância e existência. Então, não é simplesmente um palavreado. Vou repetir. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Aquele que era essência, substância e existência, Deus, se tornou aquele que não era, ou seja, apenas Beriá, apenas substância, sem deixar de ser o que era. Isso não é meu não, viu gente? Isso é de Agostinho de Hipona. Ele chegou a essa doidice. É uma doidice, né? O mistério de Deus é uma loucura. Porque, como diz São Paulo, loucura para os filósofos gregos e escândalo para os gentios. Pois é isso agora, esse Jesus que eu apresento a vocês. É esse Deus que eu apresento a vocês. Um Deus que é absurdo, que não pode ser compreendido pela nossa lógica. Nós teremos que entrar no mundo do absurdo. Para nossa mente cortical, o caos. Mas é o único jeito de compreender. Então vamos entrar no inconsciente, e através do inconsciente, que é o sistema reticular, eu estou dando a vocês, entrando com vocês no inconsciente. A lógica do inconsciente é absurdo. É absurdo. Então, eu estou aqui e não estou. Já morri, já estou no céu, já estou com Jesus Cristo, né? Não fui criado. Tive uma experiência em que Tote me levou há 2.300 anos atrás. Eu era um sacerdote do templo de Heliópolis. E aí, o que é? Eu era lá o sacerdote do templo de Heliópolis, vendo a iniciação de Amri, um irmão do sacerdócio que saiu da grande pirâmide de Kelps, ou eu sou Marlanfe agora, professor, 2.300 anos depois. A mesma coisa. Em Deus não há tempo, não há espaço. Tudo é um momento, é um instante, é um átimo. O átimo é menor do que o instante. Então, um momento, nós compreendemos que é um momento. Espera um momento. Pronto, já passou esse momento. Agora, um instante é menor do que um momento. Um átimo é menor, não é um átomo não, viu gente? Não estou errando, não é um átimo. É menor do que um instante. Então, um momento já tem uma duração. Um instante tem uma duração menor. E um átomo tem uma duração ainda menor do que um instante. Então é assim. Para Deus, essa diferença não existe. Do ponto de vista do inconsciente, isso não existe. Isto é só a realidade. Isso é percebido pelo córtex cerebral, mas não é percebido pelo sistema reticular. Então nós estamos agora mostrando tudo, o todo, o uno, e aí vocês têm que ligar a visão do sistema reticular, que é capaz de conhecer Deus, com a visão do sistema límbico, que tem um conhecimento mediano do divino. Jesus é o Cristo, pronto, isso está aqui no sistema límbico, mas para o sistema límbico Jesus não é Deus. Então, quando o maçom diz que Jesus não é Deus, eu entendo que ele só chegou ao sistema límbico. Ou está no sistema reticular. Jesus é um homem que viveu em algum tempo lá na Palestina. Aí, se ele é um professor de história como Karnal ou como Jonathan Matias, vai dizer que nada. Um homem não pode ser Deus. Deus não cabe no homem. Pois é. Ele ao mesmo tempo está no plano de Azilut, como Deus, está no plano de Beriá, como... o que é que eu vou dizer? Porque como Cristo ele é Javé. Como filho, agora encontrei. No plano de Azilut, ele está como Deus. No plano de Beriá, ele está como filho, unido ao Logos. Só ele e o Logos. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Pronto.
Então, unido ao Logos, ele conhece o Ain e o Sof. Aliás, o Sof é o Logos. Ele conhece o Ain e o Aor. Aí é criado um plano específico para ele, Beriá. Nesse segundo plano, que é o segundo grau de existência dele, ele está somente ele e o Logos. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é o Logos. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele está lá e ele está cá. E ele está lá embaixo. Então ele está em 3 potências. Jesus tem 3 potências. Então, vamos voltar ao diferenciado. É uma doideira? Sim, é uma doideira. Mas se vocês não entenderem isso, vão me decepcionar. Então embarquem na loucura. É o único jeito, né? Então, essa nitidez, vamos colocar aqui, porque não é só um, né? São 4. Azilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. Então aqui nós teríamos um deles e já diferenciado. Aqui nós temos os 4 diferenciados. Mas o Ain não dá para diferenciar. Ele continua em branco. Então, aqui, Jesus está como o Filho. Aqui, ele está como homem. Aqui, ele é o Filho de Deus. Aqui, ele é o Filho do homem. Tem parte do Evangelho que ele diz: o Filho do homem vai ser levado para Jerusalém, vai sofrer na mão dos pecadores, vai morrer e ressuscitará ao 3º dia. O Filho do homem. Está se referindo ao corpo mortal dele. Quando ele diz, se não acreditardes que eu sou, ele está falando daqui, o Filho de Deus. Eu sou Deus, morrerei em vossos pecados. Antes que Abraão viesse à existência, eu sou. Ele está falando daqui, ó. Então, aquele que era, passou a ser o que não era, sem deixar de ser o que era. Então, ele estava no plano de Azilut, criado inicialmente lá, assim, já diferenciando, viu, gente? Aí, o Todo-Poderoso, o Ain, o Nada, o Incognoscível, o Imanifesto, cria o plano de Beriá, e ali ele coloca o Filho, que é Reshit unido ao Logos. O nome não é mais nem o Logos, nem Reshit, agora é o Filho. Mas aqui ele ora se chama o Filho do Homem, porque ele está em Asiá, então se refere ao Adão mítico, que nós sabemos que é apenas um nome fictício para a humanidade, então é um ser humano com carne, osso e pescoço, mortal, que tem sensação e sentimento. Se você foi pregado na cruz, né, com dores inefáveis, né, morreu, então ele chegou aqui ao plano de Asiá, sem sair daqui. Então, aquele que era, passou a ser o que não era, sem deixar de ser o que era, nos 4 planos. Ele é a manifestação do Deus invisível, imagem perfeita da sua substância. Pronto. Então, ele é Deus, ele é Cristo, ele é homem. Como Deus, ele está aqui no plano de Azilut. Como divino, ele está aqui como o Filho de Deus, unido ao Logos. E através do Logos ele tem acesso ao Aor e ao Ain. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, Felipe, vê o Pai. Aqui, portanto, ele está como Filho de Deus. Aqui ele está como Deus. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, nascido de Deus verdadeiro, gerado, não feito, da mesma substância do Pai. Aí já estamos aqui. Mas, professor, como é que é da mesma substância do Pai? Sim, ele tem um mundo próprio dele, Beriá. Mas se você for à carta aos Hebreus, diz, de natureza divina, ou substância, não se ufanou da sua igualdade com Deus, então ele já tinha natureza divina, mas potencialmente já tinha a essência divina. Por isso Deus o exaltou, ou seja, transformou o potencial em atual. Atualizou a potência, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Ora, qual é o nome que está acima de todo nome? Deus. Não há nenhum nome que tenha mais poder do que Deus. Considerem-se bem, né? Nome é nume, nume é poder. Então, dando-lhe o nume, o poder, que está acima de todo poder, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra
e nos infernos. Nomina, numina. O nome é o poder. Então Jesus tem três potências: homem, Cristo e Deus. Mas aqui Deus por natureza. Jesus, de natureza divina, não se apegou ciumentamente à sua igualdade com Deus. Olha, se ele é de natureza divina, não é igual a Deus. Pois Deus o exaltou enormemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, ele foi elevado. Mas isso nós estamos dando como um processo. Gente, em Deus não há processo. Tudo está num átimo. Nós estamos aqui fazendo por etapas, explicando de maneira que a inteligência cortical entenda. Mas acontece que, para você ter uma noção exata, você tem que embarcar na loucura do inconsciente. Ou seja, como diz os físicos quânticos, quem leu física quântica e achar normal, então não entendeu nada de física quântica. Né? Então, quem achar que pode compreender Deus intelectualmente, jamais compreenderá Deus. Aí vão se tornar os ateus, ou vão se tornar aqueles que dizem que Jesus é, no máximo, um paranormal, um homem extraordinário. Não é isso, é tudo isso. Então, uma coisa é a realidade, outra coisa é a verdade. Estamos mostrando para vocês a noção da verdade. Então, ele é o grande arquiteto do universo, não é Javé. Javé é o mestre de obras, já disse a vocês. Então aqui nós temos o plano de Beriá, ele está nesse plano, mas sem deixar de estar no de Azilut. Mas aqui a gravura enfatiza Beriá. Ele cria o plano de Yetzirah, que é Javé, e Javé cria, veja, uma ponta do compasso está no plano de Yetzirah, outra ponta do compasso está no plano de Asiá. Então ele está fazendo os dois mundos. Tudo veio por meio dele e nada do que existe existiria sem ser por ele. Complicado, complicadíssimo, absurdo, loucura total. Mas se não embarcarmos na loucura, no absurdo, não compreenderemos. Entenderam? Então, aquele que era, passou a ser o que não era, sem deixar de ser o que era. Agostinho de Hipona. Pronto. Acho que não posso ir mais além disso. Então, aqui nós temos o todo, mas esse todo tem o plano de Azilut, que vai até essas três linhas. Depois nós temos o plano de Beriá, que é Jesus que está aqui e aqui. Depois nós temos o plano de Yetzirah, e dentro de Yetzirah nós temos o plano de Asiá. Aqui nós temos somente dois planos, Yetzirah e Asiá. Tem que ser assim, para nós compreendermos, tem que ser analisado, tem que ser dividido em partes. Não é a verdade. Deus não é dividido em partes. Ele é uno, é o todo um. Né? Ele é a mônada. Omnia ab uno et in unum omnia, diz Hermes Trismegisto. Tudo veio do uno, tudo voltará para o uno. Então nós um dia seremos ele. São João diz: filhinhos, veja quanto amor Deus nos manifestou. Somos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando isto acontecer, nós o veremos como ele é, pois seremos iguais a ele. Então Malkut também vai se integrar no todo. Ou seja, o Ain, o nada, vai absorver numa unidade tudo. Tudo voltará ao Ain. Tudo voltará ao Ain. Tudo voltará ao nada, que é tudo. Ab uno, saímos do uno, retornaremos para o uno. In uno, terminaremos dentro do uno. Pronto, não posso ir além disso. Já são 44 minutos. Então, esse vídeo vai ser chamado Nós Adoramos o que Conhecemos. Foi a única maneira de passar para vocês o que está aqui.
Então, ao mesmo tempo, eu raciocino com lógica, aristotélico tomista. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho acesso ao inconsciente, ao sistema reticular. E aí, se eu tenho acesso ao sistema reticular, então eu tenho uma diferenciação. Então, eu posso imaginar o todo como sendo assim, mas é uma parte do todo. Eu tenho que multiplicar isso por 4, para que a primeira parte seja o Azilute, a segunda parte seja Beriá, a terceira parte seja Yetzirá e a quarta parte seja Asiá. Aqui eu tenho apenas um pedaço do todo. Mas a gente, quando estuda Cabala, só estuda isso. Então, veja, aqui eu tenho, por exemplo, Geburá e Chesed. Ora, Geburá é justiça, severidade. Chesed é misericórdia. Jesus é essencialmente misericórdia, acidentalmente justiça. Javé é essencialmente justiça e acidentalmente misericórdia. Mas são o mesmo. Então, Jesus é encarnado, ele prova isso. Né? Ele chama os fariseus de víboras, raça de víboras. Chama Caifás de filho do diabo e amante da mentira. Justiça. Mas quando a pecadora, adúltera, é jogada contra ele, ele diz: quem não pecou, atire a primeira pedra. Misericórdia. E por misericórdia, ele nos dá a filiação adotiva. Somos como ele é, embora isso ainda não tenha se manifestado, mas se manifestará. Nós o veremos face a face. Veremos Deus face a face, como ele é. Isso é a nossa esperança. Pronto, minha gente. Por isso que eu creio, porque é absurdo, dizia São Boaventura. Se não fosse absurdo, não precisaria crer, saberia. Crer é o contrário de saber. Crer é a antecipação da posse de coisas que ainda não temos. Então, eu estou vivendo a esperança de possuir aquilo que eu ainda não tenho. A isso se chama fé, esperança. A minha fé é que eu já tenho, por antecipação, aquilo que eu ainda não tenho. Pronto, minha gente, está dito. Não posso ir além disso. Por quê? Porque há coisas que eu não tenho como dizer. Há conceitos que eu não tenho como expressar. Exatamente porque vocês, vamos supor que alguém conseguiu sair do reticular, entrou no sistema límbico, no cortical, entrou no límbico e chegou ao reticular tomando ayahuasca. Tomara. Aqueles que chegaram compreenderam o que eu disse. Aqueles que não tomaram, não compreenderam. Aqueles que aceitaram a lógica do absurdo, compreenderam. Aqueles que querem a lógica esotérica atomista, não compreenderam. Então, o todo é uno. Kol bakol, tudo está em tudo. Deus está em mim, eu estou em Deus. Mas agora não. Porque nós vemos o mundo por partes. Existe espaço e tempo. Em Deus não há espaço e tempo. Tudo é um átimo. Então, nele já tudo é princípio e fim. Eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Pronto. É um momento. Como ele disse na cruz, consumatum est. Está consumado. Tudo já está consumado, já está feito. Mas, para isso, é necessário que vocês aceitem o sistema reticular, o inconsciente. Eu estou na primeira camada. Agora imaginem as outras. A ciência vai chegar às outras. A quântica vai se tornar anacrônica. Assim como as geometrias euclidianas hoje são brincadeira de criança, né? Só serve para fazer um prédio aqui na Terra. A física newtoniana já dá para saber como funcionam as galáxias, mede a distância entre as galáxias, né? A teoria da relatividade vai além. Vai chegar até o átomo, vai dizer que o átomo, o elétron, gira a velocidade da luz. Já se sabe que existe ainda algo, partículas, que giram a velocidade maior do que a da luz. Você vê, cada vez nós vamos mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Tudo isso está aqui. Nessa coisa aqui, que aparece aqui, como sendo apenas esse pedaço. Ou seja, não parece um cérebro, mas é o terceiro cérebro.
né, o sistema reticular, chamado, assim que foi descoberto, de complexo R, e que inadequadamente Freud chamou de inconsciente. É superconsciente. Eu tentei levar vocês até o inconsciente, mostrar a vocês a lógica do inconsciente, a lógica do inconsciente e a lógica do olho surdo. Pregamos Jesus crucificado. É escândalo para os judeus, loucura para os gregos, para os filósofos. Aqui então está um vídeo que é escândalo, será escândalo para alguns, será loucura para outros. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que creem em Deus, é sabedoria. Pronto. Dei para vocês toda a sabedoria que Deus me concedeu nesse vídeo. Tive essa moção, tive esse movimento, o Espírito moveu-se em mim e disse, vai e fale, às 2 horas da manhã. Agora já são 3 horas e 10 minutos. Pronto. Epiu non dico. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Paciência. Não posso ir além disso. Há conceitos que são intraduzíveis por palavras. Aí, paciência. Me despeço aqui de vocês, pedindo mais uma vez, se não deram o like, o arrave, como diz meu amigo e inimigo Renato Santos, sionista, deem agora, o dedinho é importante. Aqueles que visualizam, não achem que eu não mereço. Eu faço muito esforço para levar a verdade até vocês, mas digo a verdade. E aí vai haver duras verdades. E essas duras verdades vão contrariar a consciência de alguns, que vão me chamar de idiota, como o tal do William Botafogo, que diz que eu sou ignorante, só falo mentira, que eu tenho que ler mais livros, onde eu descubro a verdade. Eu tive que rir. Tive que rir. Então, você imagina. Meus amigos, aí está aquilo que eu sei. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Agora vocês conhecem Deus. Adorem-no em espírito e verdade. Ou seja, embarquem na física quântica no quinto grau. Estamos muito além da física quântica. Lá na quinta camada do inconsciente. Agora vocês conhecem. Se vocês compreenderem, adorarão o que conhecem. Se não compreenderem, continuarão adorando apenas o nome. Deus. Deus é apenas o nome. Jesus é apenas um nome. Não é o nome, é a númina. Nomina, númina. O nome é o poder. Quando eu digo estou reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome aí é pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Não ao nome de Jesus, eu te digo, eu te ordeno, o demônio que sai desse corpo em nome de Jesus. Não é o nome Jesus de batismo. Não, é o poder. É a essência dele, como ele se mostrou na transfiguração. Numina. É isso aí. Então, tchau. E vamos entender essa loucura, esse escândalo. E vamos adorar o Deus verdadeiro, tal qual ele é. Porque um dia o veremos como ele é, ou seremos iguais a ele. Até o próximo.